Esse é um Cápsula e nós vamos falar agora do Clube do Livro do Felipe Neto, que parece que se somou a uma série de outros empreendimentos do Filipinho que foram à falência, que fecharam as portas por falta de lucratividade, né? O Felipe Neto teve essa ideia de fazer um clube do livro, porque vocês sabem, né? Corre na esquerda que o pessoal da esquerda que são os intelectuais, que leem muito, o que é uma lorota, né? Quem lê muito é a direita, a esquerda é o pessoal que está iludido numa bolha completamente isolada, né? Mas ele estava com essa ideia, então vamos fazer um clube do livro para o pessoal ler e coisa e tal, estimular o mercado editorial brasileiro. E parece que o primeiro livro que eles pegaram, que foi o Fahrenheit 451, que é um livro muito bom, eu já li esse livro, realmente é um livro muito bacana, né? Vendeu mais de 5.500 exemplares, então assim, foi um sucesso no momento, mas parece que a lucratividade foi a zero. Vamos entender esse caso aqui, porque é lógico, isso aqui só mostra mais uma vez a ilusão do Felipe Neto de achar que a esquerda tem uma posição coerente, não tem, e a falta de tato de negócio para ele, né? Essa notícia foi sugerida por Lulu Bigorninha aí da Lacração, Supremo Imperador do Ancapistão e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, Felipe Neto encerra seu Clube do Livro depois de um ano. Durou um ano o Clube do Livro do Felipe Neto, né? E surpreendeu assinantes. Alguns assinantes estão reclamando, porque, em tese, quando você assinava o Clube do Livro, você tinha direito às obras que estavam lá. Qual que é a ideia? O Clube do Livro é isso aqui, ó. Esse site aqui, o clube que vai fazer você voltar a ler, né? Ou seja, o pessoal que não gosta de ler muito, né? O pessoal da esquerda, vocês sabem, adoram de se dizer intelectuais, não, porque somos intelectuais e não sei o que lá. Mas, na verdade, não é de ler mesmo, eles não gostam de ler muita coisa, né? Então, era a proposta. E qual que era a ideia aqui? A ideia é que a cada mês ele pegava um livro, que seria o livro do mês, e as pessoas que se inscrevessem no Clube do Livro receberiam esse livro, você paga pelo livro, né? E teria ainda um vídeo do Felipe Neto analisando aquele livro do mês, falando sobre o livro do mês e coisa e tal. E teria aulas de aprofundamento com outros professores excepcionais, então, entenda, professores esquerdistas, né? Para você ter uma ideia, eu vou mostrar para vocês alguns livros aqui, ó. Olha só quais os livros que tem aqui. Tudo bem, tem o Frankenstein, ok, né? É um livro bacana. Agora, aqui, ó, Como Enfrentar o Ódio. Como enfrentar... Já entendeu, né? É como sacanear a direita, né? Aqui, ó. Ainda estou aqui, aquela porcaria daquele livro do Marcelo Rubens Paiva, lá o cara que falou que gostaria de comer o cu da Sandy, né? E, enfim, esse pessoal só tem coisa desse tipo, né? Corpos Secos também, que é um livro tradicional da esquerda, enfim. Eles pegaram alguns livros que realmente não têm ideologia, né, para não deixar muito clara a coisa, mas eu tenho certeza que mesmo nos livros que não têm ideologia, como você tem as aulas de aprofundamento, que deve ser um monte de esquerdista falando merda sobre o livro, né? Pois é, então é isso daí aqui. A maior comunidade literária do Brasil, um espaço exclusivo para membros do clube se conhecerem, discutirem sobre livros e coisa e tal. Olha só, eu fico sempre triste com esse tipo de coisa, tá? Porque eu vou falar um negócio para vocês. Eu acho uma coisa bacana, eu acho ler muito legal, uma coisa que deve ser estimulada realmente, mesmo que seja ler com orientação esquerda, não tenho problema nenhum com isso não, porque o que eu falo para vocês, a gente está certo. Então, quanto mais as pessoas lerem, elas próprias vão chegar à conclusão. O pessoal tem essa ideia, não, porque vai ter doutrinação, que o pessoal esquerdista vai puxar para o lado. O pessoal esquerdista vai puxar para o lado, pode ter certeza. Mas se a pessoa lê de verdade, realmente se interessar e coisa e tal, ela vai acabar percebendo a verdade por ela mesma, vai ver através dessas besteiras que o Felipe Neto está falando, que os, entre aspas, professores excepcionais esquerdistas dele aqui estão falando e coisa e tal. Então, assim, eu sou a favor, eu fico triste com o fechamento do Clube do Livro. Gostaria que eu ainda tenho esperança. Ainda acho que o Felipe Neto fez essa coisa toda para fazer uma coisa de marketing e não vai fechar de verdade o Clube do Livro. Mas, então, é uma coisa positiva isso, mesmo que seja para o pessoal esquerdista. Lembra? O que diferencia a direita da esquerda é que a esquerda não está interessada em política. Estão preocupados com outras coisas, não estudam o assunto, não se aprofundam no assunto. Qualquer pessoa, mesmo da esquerda, que comece a se aprofundar em filosofia, comece a se aprofundar nas questões políticas, chega na conclusão correta que a esquerda é uma enganação, mesmo que tenha doutrinação
comendo solta nisso daí, né? Então, beleza. Ele disse, olha só, a justificativa, não foi ele que falou, tá? Foi o pessoal do Clube do Livro dele que falou numa live lá no Clube do Livro que o assunto, que o clube seria encerrado, porque, segundo eles não encontraram a mão, eles não acertaram a mão do negócio, né? E profissionais ligados ao projeto, ouvidos pela reportagem, atribuem o fim repentino à falta de lucratividade do negócio, né? Então o Felipe Neto está preocupado porque o negócio não deu dinheiro no final das contas, né? E de novo, não deu dinheiro por quê? Porque o pessoal da esquerda se ilude que eles são os intelectuais. Olha só, veja bem, não estou dizendo que não existam intelectuais na esquerda. Existem intelectuais na esquerda, né? A elite aristocrática socialista é toda esquerdista, cara. Os grandes intelectuais da esquerda é todo mundo de elite, de dinheiro pra caramba. O próprio Felipe Neto é um deles, né? Mas a verdade é a seguinte, isso não tem apelo público, não tem apelo no grande povo. O pessoal que continua com a esquerda é justamente o pessoal que tem preguiça de pensar, que prefere ver Big Brother Brasil, jogo do Corinthians e não sei o que lá, e não tá nem aí para ver realmente, para analisar o mundo que a gente vive. E é por isso que eu fico triste, porque eu tenho certeza que o pouco tempo que durou aqui deve ter trazido mais gente da esquerda para a direita do que eles gostariam. Pode ter sido isso, tá? Será que foi por isso que eles fecharam? Não, o que eles estão dizendo aqui é que foi por falta de dinheiro mesmo, que a coisa não enquadrou daqui. Apesar da alta conversão em vendas, veja bem, alta conversão em vendas, eles estão dizendo que o primeiro livro que eles escolheram, o Fahrenheit 451, vendeu mais de 5.500 livros, exemplares, nos 5 dias após ser anunciado como livro de estreia, né? Isso no mercado brasileiro é um sucesso, tá? 5.500 livros. Eu sou autor, vocês sabem, né? Eu tenho um livro que eu escrevi em 2002 pela editora Campos, é um livro técnico, tá? Um livro sobre segurança da informação. Mas o meu livro vendeu no total 10 mil exemplares na época e foi considerado um sucesso na época, né? E vender 5.500 livros de um livro antigo como Fahrenheit 451, que é um livro que todo mundo já leu, né? A maior parte das pessoas já leu. Então é sim uma coisa fantástica isso daqui. Por quê? Porque o Felipe Neto tem realmente uma audiência muito grande, ele chega para muitas pessoas, né? Então, essa coisa aqui foi realmente impressionante. Mas, é o que eu falo para vocês, manter esse tipo de coisa é complicado. A pessoa até compra o livro, a pessoa se empolga. Não vou ler e coisa e tal. Mas a verdade é que quem gosta de ler e acaba lendo de qualquer forma. Quem não gosta de ler, cara, é difícil. Assim, eu aconselho que você faça isso. Eu aconselho que você crie o hábito de ler. É uma coisa muito positiva, realmente. Eu, infelizmente, perdi o hábito de ler, você acredita? Eu li muito durante a minha juventude, li durante a minha vida adulta toda, até o momento que eu tive que usar óculos. Aí, cara, óculos me dá tanta dor de cabeça e deixa pra lá, eu não leio mais. Só leio na internet. Aí eu só uso o óculos pra internet, que já fica melhor. De qualquer forma, recomendo mesmo que você leia, porque é uma maneira de você ter contato com temas mais elaborados do que um videozinho de 30 segundos do TikTok, né? Enfim, o que ele está dizendo aqui é que, apesar da alta conversão de vendas, o modelo não atingiu a rentabilidade. Por quê? Porque o pessoal até empolgou, mas depois parou de fazer a parada e aí sem dinheiro é complicado, né? Parece que o negócio é complexo. Tinha uma lista de professores e não sei o que lá, e os livros, e um site, e fórum, e não sei o que lá. Ou seja, é uma estrutura bacana. O que ele fez aqui não é ruim, não. Bacana isso daqui, né? Lógico que ele ia falar que ainda estou aqui. Te falar uma coisa, né? É muito esquerdismo junto, cara, eu te falar uma coisa. Enfim, essa foi a situação. Deu errado, porque mais uma vez o Felipe Neto caiu no próprio papo dele, na própria lorota dele, de que a esquerda é intelectual. Não é. A esquerda é o pessoal burro, é o pessoal alienado. Ou então, pode ter sido como eu falei, as pessoas, mesmo com a doutrinação toda, quando começam a ler, ficava assim, não, peraí, mas isso aqui não está dizendo que os bolsonaristas estão certos. Por exemplo, o Fahrenheit 451, né, fala somente sobre uma sociedade distópica em que livros começam a ser queimados e que as pessoas são proibidas de ter livros e coisa e tal, uma perseguição enorme contra livros e coisa e tal. Bom, isso é mais ou menos o que o STF está fazendo aqui no Brasil, né, de proibir as pessoas de ter acesso a livros, de ter acesso a informação e coisa e tal, né. Enfim, é o que eu falo, é capaz de ter sido por causa disso. O pessoal começou a ficar de direita. O esquerdista que começa a ler vira para a direita. E aí isso é um problema para o Felipe Neto, ele não gosta disso, né? Enfim, de qualquer forma, foi um erro de cálculo, mais um erro de cálculo mercadológico dele, né? Por falar no Felipe Neto, ele tá chateado pra caramba, né? Veja, quem acabou com o Clube do Livro não foi ele, tá? Ele não falou isso. Por isso que eu tenho expectativa ainda que ele continue com o Clube do Livro, que ele faça, que isso aqui tenha sido um golpe de marketing para dar mais audiência pro Clube do Livro e que depois ele vai dizer que voltou e coisa e tal, porque quem anunciou foi a equipe do próprio Clube do Livro, tá? Agora, o Filipinho tá chateado, cara. Voltou dos Estados Unidos, como eu falei para vocês, ele não seria banido de lá. Por quê? Porque quando você entra legalmente, você foi aceito,
o governo americano ele não vai te deportar se você sair no período que você falou. Quando você chega lá, eles perguntam, vai ficar quantos dias? Eu vou ficar uma semana, vou ficar 10 dias, vou ficar, sei lá, um mês. Se você ficar naquele período só, você não é deportado, porque você já recebeu a licença. Então, realmente, como eu falei, não aconteceu nada, ele já voltou para o Brasil, mas voltou chateado pra caramba. Voltou chateado pra caramba porque ele sabe que existe a chance de que agora ele não consiga voltar mais, né? Ele tinha apagado os posts todos do Twitter porque estava morrendo de medo de não conseguir entrar, mas conseguiu entrar. Agora, a próxima vai ser mais difícil, porque chamou a atenção lá do El Quita Vistas, né, o Christopher Landau lá do Departamento de Imigração, então pode ser que ele não consiga entrar mais nos Estados Unidos, está todo chateado. Escreveu um textão, cara, olha o textão do Felipe Neto aqui, cara, não vou nem ler, cara. Olha, três textão em 3 partes. Não, porque não sei o que lá e coisa e tal, e pipipi, popopó, que lutar contra o fascismo não é crime. É crime sim, tá? É crime se você for lutar de forma com iniciação de violência. Iniciação de violência é crime contra qualquer coisa, tá? E fascismo é exatamente a estratégia que os antifas têm usado. Chama os outros de fascista, mesmo sem ter nenhuma ligação com o fascismo, e usa isso para justificar o uso de violência contra as pessoas. É crime sim, se você fizer dessa forma, tá, Filipinho? Enfim, aí ele tá falando aqui, tá criticando, falando sobre a desigualdade de renda, não, porque a Oxfam fala não sei o que lá, 60% das riquezas, eu não sei o que lá, aqueles papos todo de esquerdista. O Felipe realmente é um absurdo, tá, mas tá chateado, mostra que ele tá chateado. É capaz de ele ter perdido o visto dele, tá? Eu não descarto, não. Ele perdeu o visto dele. Por que ele tá chateado desse jeito? Tá xingando os bolsonaristas? Não, porque o capitalismo e não sei o que lá, e Cuba, antiliberdade, defensor de Cuba e não sei o que lá. Fui convidado aos Estados Unidos para uma das mais prestigiadas instituições de saúde mental do mundo e não sei o que lá. Tem um monte de instituição esquerdista nos Estados Unidos, a gente tá ligado, Filipão. A gente tá ligado como é que funciona isso. Mas agora, eu acho que você não vai ser... Bom, você pode até ser convidado, mas não vai conseguir entrar mais nos Estados Unidos. O cara tá chateado, está muito chateado aqui. 3 grandes textos aqui, só de chateamento, de chorando. É muito choro aqui, olha só. Falando nessa turma, também fiquei sabendo que alguns famosos traidores da pátria tentaram fazer uma campanha para que eu fosse deportado. Fracassaram como sempre. Não, Felipe, eu avisei aqui no vídeo, ele não vai ser deportado, porque ele entrou, uma vez que você entrou, você tem a licença naquele período. Só se ele ficasse mais tempo do que o que ele disse ali na entrada, que poderia acontecer. Senão ele não seria deportado. Mas ele tá chateado, pode ser que ele tenha perdido o visto mesmo, que já avisaram ele que ele não pode voltar mais, hein? Pois é, tá muito triste o Filipão, muito triste mesmo, tadinho dele, né? Aqui, tá ele aqui, o enterro do Clube do Livro dele.